Boa noite, sejam bem-vindos a mais um tema da Clínica Ortho Center. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que se chama sarcopenia. Pouco conhecido, poucas pessoas conhecem sobre esse tema. Então vamos nós lá. Passando o slide. Sarcopenia. O que é sarcopenia? Na verdade, a sarcopenia é a diminuição de massa magra, ou seja, diminuição da musculatura. Isso acontece a partir de 28 anos de idade e é uma doença muito silenciosa. A gente não repara que está perdendo essa massa magra. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo qualidade nos movimentos, vai perdendo força, né? E como é que a gente faz isso? Como é que descobre que tem isso, né? Vamos passar esses slides que vocês vão aprender. Existem alguns exames que a gente utiliza muito, né? Entre eles, existe a bioimpedância, né? A DXA, que é um exame que a gente utiliza com a densitometria óssea, que você consegue mensurar a massa magra do paciente por quadrante. E eu consigo ter o resultado exato de quanto você tem de massa magra e de massa gorda. Com esses exames, a gente leva isso ao médico e ele definirá se você tem sarcopenia ou não. Então aqui estão alguns exames. Existem também algumas alterações que são comuns. Com o passar do tempo, o homem vai perdendo testosterona, como vocês podem ver, né? Na mulher, ela também tem testosterona, mas ela perde muito o estrogênio. Esse sinal de pulo. Depois que nós passamos pelo médico, descobrimos que temos sarcopenia, nós temos que fazer uma complementação de nutrientes. Ou seja, qual é o nutriente mais importante do nosso corpo humano? A proteína. Então, normalmente, o médico ou o nutricionista irá auxiliar você com o uso de whey protein. Por que whey protein? É uma proteína isolada. Ela é muito importante. A absorção é muito rápida. E isso vai melhorar muito a minha qualidade muscular. O mais importante, que vocês podem ver que eu coloquei aqui embaixo, a maior perda da massa magra é nos membros inferiores. Então, como é que a gente observa isso? A gente percebe no nosso pai, no nosso tio, no idoso, a dificuldade em levantar da cama, dificuldade de levantar do banheiro, dificuldade de levantar numa cadeira muito baixa. A gente começa a perceber que a massa magra da perna dele, ou seja, dos membros inferiores, começa a diminuir muito. E isso já é um sinalizador de diminuição de massa magra, ou seja, de sarcopenia. Ele pode estar começando a desenvolver uma sarcopenia. Agora, esse é um dado aqui muito importante. Na verdade, a gente chama de sarcopenia uma doença silenciosa. Por que silenciosa? Porque você não escuta falar isso muito, ou seja, ela é pouco divulgada. Esses aqui são os dados que nós colhemos sobre um congresso mundial que teve na Espanha. E eles informaram esses dados, que é muito importante. No nosso país, nós teremos 33 milhões de idosos em 2025 e seremos o 6º país a conter mais idosos do mundo. Esse problema de saúde é público no mundo inteiro, ou seja, a gente não sabe cuidar de idosos com sarcopenia. A sarcopenia não está incluída como doença na OMS, ou seja, o Brasil não entende sarcopenia como doença. Então a gente precisa desse trabalho de prevenção. A Clínica Ortho Center, ela é pioneira nesse trabalho. A gente faz um trabalho de prevenção, ou seja, com prevenção e tratamentos. A gente dispõe aqui de médicos especializados e um setor de fisioterapia especializado. Nós temos hidroterapia, academia do idoso, musculação terapêutica, turma da sarcopenia, tudo para o seu tratamento. E venha fazer uma visita a gente. Isso é um sinalizador de tipos de sarcopenia. Nós temos 3 tipos: leve, severa, leve, moderada e severa. Leve significa isso: somente perda da massa muscular. O que é isso? A gente começa a perceber no idoso que ele começa a perder a massa muscular. Então o bumbum começa a ficar mais caidinho, a perna, a calça começa a ficar muito larga,
Esse é o primeiro sinal de sarcopenia. A moderada, a gente perde a massa muscular e começa a perder força. Você começa a ter dificuldade de levantar de uma cadeira, de levantar de uma cama. E a severa, que é a mais grave, a gente perde a massa muscular, a gente perde a força e a gente não consegue fazer mais nada. Ou seja, a nossa performance física vai embora. O idoso não consegue executar quase nada de atividade física. Esses são os protocolos de fortalecimento da clínica ortocêntrica. Ou seja, a gente faz um trabalho de 2 vezes a 3 vezes por semana com todo paciente que é sarcopênico. Então nós usamos de 8 a 10 grupos musculares por tratamento, repetições de 8 a 10 vezes, atingindo um aumento de uma frequência de 2 a 3 vezes por semana. São exercícios rápidos, de resistência e excêntricos. Queria agradecer a todos vocês pela presença, por terem assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso site, com o Facebook. Muito obrigado, agradeço de coração. Um abraço.